Olá, bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Alana e vou apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa, intitulado Biomagnificação de microplástico em cadeias tróficas, um experimento em ecossistema bromelícola, orientada pelo professor Dr. Felipe Micali no Bolonha. Bem, a contaminação ambiental tem aumentado ao longo dos anos em todo o planeta, e a geração de resíduos plásticos é um dos fatores que influenciam esse crescimento. Dentre esses resíduos, a gente tem o microplástico se destacando devido ao seu tamanho, menor do que 5 milímetros de diâmetro, que facilita aí com que ele se disperse no ambiente e dificulta o controle dessa poluição também. Então, ele tem chamado a atenção aí para novos estudos. E apesar de ser uma temática recente, a gente tem um número significativo de trabalhos sendo produzidos e publicados nos últimos 10 anos, porém, boa parte desses trabalhos eles estão voltados a responder somente se existe ou não a presença do microplástico em determinados ambientes ou em determinados organismos. A gente ainda tem um número pequeno, uma lacuna muito grande a ser preenchida de trabalhos que busquem entender como o microplástico afeta os ecossistemas, as comunidades e as cadeias tróficas presentes ali. Então, essa é uma lacuna ainda em aberta. Para além disso, boa parte desses trabalhos também foram realizados em ambiente aquático, em ambiente marinho. A gente tem um número ainda pequeno de trabalhos que foram realizados dentro do ambiente terrestre ou em ambientes de transição, em ambientes semiaquáticos. E tendo em vista tudo isso, o nosso projeto ele vai usar como objeto de estudo os fitotélmatas bromelícolas, que são ambientes de acúmulo de água, onde forma-se ali um microecossistema, que nos permite observar como o ecossistema reage a determinadas pressões em um período curto de tempo. Para além disso, ele também nos permite extrapolar todos os conhecimentos descobertos ali para outros ecossistemas. Então, dito isso, a questão central do nosso trabalho é avaliar os efeitos do microplástico em ecossistemas tropicais e em suas cadeias tróficas. E as nossas hipóteses são de que as comunidades contaminadas vão apresentar diferenças nos parâmetros ecológicos, os organismos pertencentes aos níveis tróficos mais altos vão apresentar um maior nível de contaminação por microplástico, e vai ocorrer o processo de biomagnificação na cadeia trófica, que é esse processo em que a poluição, a contaminação, ela vai se acumulando à medida em que vai se aumentando os níveis tróficos e quanto maior o nível trófico, maior vai ser a quantidade de contaminante ali que vai estar sendo passado de um nível para o outro, que vai estar sendo absorvido para um novo nível trófico. Bem, a nossa última hipótese é de que os indivíduos de ciclo de vida complexo, que são esses indivíduos que possuem uma parte da vida na água e uma parte da vida no ambiente terrestre, eles vão também apresentar níveis de contaminação e vão carregar esses contaminantes do ambiente aquático para o ambiente terrestre. O nosso trabalho ele vai ter como objetivo compreender os efeitos do microplástico na cadeia trófica e na comunidade do ecossistema de bromélia. E com objetivos específicos, avaliar as consequências da contaminação sobre a comunidade biológica, comparar esses parâmetros ecológicos entre os ecossistemas contaminados e o controle, avaliar a biomagnificação na cadeia trófica e verificar se organismos do ciclo de vida complexo vão atuar no carregamento de microplástico entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. De que forma a gente pretende fazer isso? Nós vamos cultivar 30 bromélias e vamos dividi-las em 3 grupos, cada um contendo 10 bromélias, um grupo controle e 2 grupos de tratamento. O primeiro grupo de tratamento ele vai receber 0,05 gramas de microplástico.
o segundo vai receber 0,1 grama de microplástico. E após 14 dias, nós iremos coletar a água dessas bromélias e analisar utilizando a microscopia. Na microscopia, a gente pretende identificar, né, esses indivíduos ao menor nível taxonômico possível, identificar em quais níveis tróficos eles se encaixam e identificar se esses animais possuem microplástico em seus corpos, se eles ingeriram microplástico. E também, além disso, a gente vai observar parâmetros ecológicos, né? Então, a quantidade de indivíduos, a diversidade, riqueza de espécies, enfim. O microplástico utilizado vai ser um microplástico de 100 a 200 micrômetros, vai variar porque a gente vai estar utilizando a princípio o glitter, então ele não tem um tamanho padrão que vai ficar ali numa escala pequena de diferença entre um e outro. O máximo que a gente já mediu até agora foi de 200 micrômetros, né, e o mínimo foi de 100. Bem, depois disso, né, depois das coletas serem realizadas, de passar por esse processo de identificação, de triagem no laboratório, a gente vai realizar as análises. A gente vai fazer as análises dos parâmetros ecológicos, diversidade, abundância, né? Uma curva de rarefação vai ser utilizada para isso. E depois nós vamos comparar o resultado dos 3 grupos, os 2 grupos de tratamento e o grupo controle, utilizando uma ANOVA. Todas as nossas análises vão ser realizadas utilizando o software R. Bem, o que a gente tem tido de desafio até agora? Nosso principal desafio foi, tá sendo adequar a nossa metodologia, porque a gente tem, como eu disse, uma gama de trabalhos aí, mas boa parte deles são só para detectar a presença ou não do microplástico, né? E a gente não tem um padrão ainda de uma metodologia a ser seguida, mesmo nesses trabalhos, né? A gente tem diversas metodologias sendo aplicadas e é difícil definir qual a melhor metodologia para responder as nossas perguntas. E o que a gente buscou, né, encontrou como solução? A realização de um projeto piloto, que já está em curso, né, a gente já está realizando isso, que é para poder definir quais as melhores quantidades de microplástico que a gente deve usar, para poder conseguir obter as respostas para a nossa pergunta, né? Para a nossa pergunta principal e para as nossas outras hipóteses. E, para além disso, quanto tempo que a gente deve deixar ali para poder coletar e analisar, né, essa água, quantas bromélias a gente precisa para poder ter uma quantidade significativa de organismos, né, uma quantidade significativa de N amostrais. Então, tudo isso a gente vai estar verificando agora usando o nosso projeto piloto. Essa foi uma saída que a gente conseguiu para enfrentar esse desafio, né, de definir qual a melhor metodologia para responder as nossas perguntas. E ao final do nosso projeto, a gente espera compreender se ocorre esse processo de biomagnificação de microplástico na cadeia trófica, né, do Phytothelmata bromelícola, e entender como se dá esse processo, buscando compreender quais os níveis tróficos vão estar sendo mais afetados, que é aquilo que eu já falei, né? Se os níveis tróficos mais altos vão estar absorvendo uma maior quantidade de contaminante. E também extrapolar esse entendimento para os demais ecossistemas. Além disso, a gente espera produzir artigos aí ao final do nosso trabalho que venham a auxiliar, né, a responder novas perguntas. Bem, é isso. Eu agradeço a todos pela atenção. Tenham todos um bom dia. Obrigada.